Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui nessa live. Quero agradecer muito à BRH Brasil, ao presidente Paulo Sardinha e a toda a sua diretoria que está organizando essa semana fantástica de trocas, e não só na BRH Brasil, mas várias seccionais num trabalho incansável de conteúdo, disseminação de práticas. Então, nós estamos aqui hoje num tema que consideramos importante, que é esse compromisso estratégico do RH e dos líderes, dos profissionais, nesse momento da produtividade, a produtividade em home office, que é uma coisa totalmente nova, diferente, que a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso, e também o acolhimento social, que são duas coisas que estão totalmente integradas, né? E eu gostaria de começar, como é novo, eu diria assim, por que é novo? Ah, Leila, home office a gente já faz, algumas pessoas já fazem isso em casa. É novo porque é global, é sistêmico e a gente está experimentando algo que não tínhamos experimentado antes. Então, nessa sensação, né, que na verdade a gente está por uma questão de emergência, uma questão de uma pandemia, mas a gente pode virar uma grande oportunidade, ter uma grande oportunidade de pensar em novos modelos e novas formas da gente trabalhar. E aí, eu queria deixar para vocês assim, como é algo global, algo novo, todos nós estamos, não importa, né? Todos nós estamos em home office, estamos em casa, eu queria com uma palavra só que vocês falassem o sentimento de vocês agora. Uma palavra. Vamos lá. Medo. Pode ser. Ansiedade. Sim, todos nós, porque nós não temos todas as respostas. Isso é algo muito natural. Conforto, quando a gente consegue administrar, não é? Esse momento nosso, claro que sim. Angústia, vem muito da ansiedade, porque não temos todas as respostas. Estamos juntos, né, buscando soluções, não é uma coisa única. Preocupação, talvez, pela incerteza, né, que todas as pessoas estão falando. Um sentimento de insegurança, claro, tudo é muito novo e isso é normal. A esperança sempre, aliás, nós de recursos humanos, essa é uma palavra que não pode deixar de existir, é realmente esperança, porque a gente sabe que pode reverter o quadro, que a gente pode fazer de uma maneira diferenciada. E esse novo, né? O que é esse novo? E buscar, como estão dizendo aí, esse equilíbrio e uma nova experiência. Então, assim, o que nós vamos tratar hoje em cima desse tema? Eu falaria primeiro de cenários globais, trazer um pouco para vocês do Fórum Econômico Mundial, e vocês vão ver que o que está acontecendo dessa pandemia é algo que já estava sendo previsto de alguma forma por essa questão planetária da sustentabilidade. Nós vamos falar dos status das organizações hoje. Aí eu queria dizer para vocês que eu estou trazendo, na verdade, são experiências das empresas, ações que nós estamos trocando, eu faço parte de vários grupos também, ações que as empresas estão fazendo nesse momento, para que vocês tenham uma coisa assim, prática do que está acontecendo. Essa produtividade, como eu falei, em home office, como é que as empresas estão fazendo nessa produtividade, e a questão do acolhimento social, que ele está caminhando junto com essa produtividade. Então, são os 4 pontos que eu tocaria para vocês. No final, a gente vai tentar responder 4 perguntas e queria dizer para vocês que eu vou deixar assim disponível qualquer necessidade que vocês tenham de contato para que eu possa responder alguma coisa que não ficou muito clara, porque a gente tem 30 minutos e a gente tem que desenvolver um conteúdo aqui que espero que atenda a vocês, ok? Então, dentro disso, cenários globais, em Chicago, quando eu estive lá, né, e vários colegas meus estiveram no Congresso Mundial, o tema do Congresso foi algo que mexeu muito comigo, que é expanda o seu mundo. Então, aquela máxima que nós sempre ouvimos, pense global e haja local, não, pense global e haja
global, haja mundial. Então, o que nós estamos vivendo hoje já é uma prática amarga, claro, mas uma prática de que nós estamos tendo que olhar o todo e trabalhar o todo, porque tudo é uma interface, tudo está totalmente interligado. Nós estamos no tempo da escolha, não o tempo do aceitar. O tempo da escolha é um tempo importante para a gente na tomada de decisão, é algo que a gente precisa de fato tomar decisões. A inteligência artificial traz isso muito forte, né? Como é que a gente toma decisões em cima de números, em cima de dados. E essa realidade, qual é a realidade que a gente tem hoje? Que é uma realidade aumentada. Tudo para nós é uma questão global, mundial. Então, lá no Fórum Econômico Mundial, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre essas questões que estão vindo de encontro à questão do planeta. Então, o próprio Klaus Schwab, ele dizia que, na verdade, o mundo está em estado de urgência, o planeta está em estado de urgência. E aí, nesse caso, né, como é que a gente vem trabalhando isso e como é que o Fórum Econômico Mundial trabalha isso? Então, tem algumas colocações feitas, tipo, essa definição de capitalismo hoje, como é que ela está, né? Então, alguns falam que a Terra é o nosso stakeholder. Como é que nós estamos nesse modelo econômico? E aí a presidente da IBM fala, muito interessante, ela fala, empresária, de que lado você está? Você precisa decidir o que significa para você estar no lado certo da história. Então, nesse sentido, que a gente vai percebendo que o que está acontecendo hoje não é uma questão só da epidemia, né? A Terra dava sinais de que alguma coisa não ia bem. Infelizmente, a gente veio por um lado muito dolorido, que é o lado dessa epidemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que nós vamos ter daqui para frente, queira ou não, é o repensar de muitas coisas. Repensar do modelo de negócio, repensar da forma de gestão, repensar como nós vamos atuar daqui para frente. E dentro desse contexto, o que a gente pode falar da questão das organizações, né? Eu diria que nós estamos em 3 estágios importantes. O primeiro estágio é a primeira fase que nós tivemos após receber essa questão do coronavírus. A primeira fase foram as medidas emergenciais. Nós fomos pegos de surpresa, é uma epidemia, tem que ter algum isolamento, tem que ter algumas providências rápidas, e aí as medidas emergenciais, as organizações tiveram então a sua primeira fase. Qual é a primeira fase? É cuidar da parte jurídica. Então nós tivemos a medida provisória 927, que veio com a questão muito forte das implicações trabalhistas, né, que o artigo 18 gerou polêmica, porque falava da suspensão do salário e foi repensado. Nós temos também a nota técnica do Ministério Público do Trabalho número 5, que tratou dos estagiários home office, quando que a gente ia imaginar ter todos os estagiários de uma organização em home office, né? Então veio trazer essa questão dos estagiários, como também do menor aprendiz, que a parte teórica dos programas de formação foram suspensas, porque elas eram também presenciais, como também a questão dos menores de 18 anos. Então, a primeira parte, nossa, em pouco tempo, nós estamos falando de, acho que de 3 semanas, 2 semanas, em pouco tempo, o que nós tivemos? Nós tivemos que arrumar tudo isso e nos adaptar a tudo isso. A segunda fase é o que eu chamo de ações e desenvolvimento. E que aqui entra um componente super importante, que é o benchmarking, e que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso. Já na terceira fase, e aqui eu chamo a atenção para a importância que nós devemos ter com montar uma mensuração de tudo isso que está acontecendo nesse trabalho home office, nesses resultados.
A minha geração não previu isso, as gerações subsequentes não previram isso. Então nós estamos num momento único, num momento histórico. E esse momento histórico a gente precisa realmente mensurar. Como é que a gente vai devolver os investimentos feitos, né, na organização? Como é que a gente vai registrar tudo isso se nós não tivermos uma mensuração e um acompanhamento? Então, por favor, não deixem de cuidar da questão dos indicadores e da mensuração nesse momento que nós estamos passando, porque eles nos ajudarão, né, na composição desse histórico que nós estamos vivendo. E aí, quando a gente olha para a produtividade, a gente fala assim, puxa vida, que produtividade é essa que nós estamos falando? E aqui eu quero falar, assim, do meu orgulho, viu? Dos RHs nas organizações que estão tomando isso, assim, nas rédeas, protagonizando um momento, assim, muito histórico de dizer para os CEOs, né? E para a alta direção, para os acionistas, esse é um momento que nós temos que priorizar as pessoas e dar às pessoas os melhores instrumentos para que elas possam produzir e se sentir bem nesse momento de home office e de isolamento. E aí, nesse momento, há uma preocupação, alguns falaram, né, da insegurança, da incerteza. Aí eu quero falar não só para as empresas de grande porte, claro, mas eu quero falar para as pequenas empresas, para os startups, para as empresas startups, que na verdade essas empresas startups também devem ter uma preocupação numa gestão compartilhada. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, não tomem decisões sozinhos. Se você é um consultor, que é o dono da sua própria empresa e não tem um parceiro sócio, procure alguém que também esteja nas mesmas condições e troque para tomar decisões. Se você é uma startup, reúna outros donos de startup e tomem decisões em conjunto, monte estratégias em conjunto. Não é um momento de decisões individuais. Por isso que nas empresas nós temos os comitês de crise que estão se reunindo nas grandes empresas, algumas dizem comitês contingenciais, que são aqueles comitês que reúnem as estratégias e depois comunica tudo isso para os seus stakeholders. Então, para os acionistas, para os fornecedores, para os clientes, para o seu corpo de colaboradores. Então, é um momento de decisão compartilhada, porque nós não temos todas as respostas, nós estamos assistindo na TV todo o tempo a necessidade de união, de integração nas decisões, e não é diferente no ambiente corporativo. O outro ponto é que o trabalho em si, quando a gente fala da produtividade no home office, é que o trabalho em si, em casa, ganha um novo componente. Porque, na verdade, você ganha uma cadeia de valor, que é a família, que junto nesse ambiente de isolamento, de incertezas, que também tem dúvidas, que também tem preocupações, né? Os pais, os filhos, os jovens, as pessoas de mais idade, do grupo de crise. Então, como é que eu faço uma produtividade, uma gestão disso tudo, para que essas pessoas se sintam confortáveis nesse trabalho em casa? E um outro ponto é que a comunicação ela tem que ser muito transparente pelos líderes das empresas. Por isso que as empresas estão promovendo uma série de encontros, uma série de lives corporativas, para que essa comunicação seja fluida. E aqui eu dou uma lembrança da importância da marca empregadora, da importância que nós temos hoje de cuidar muito bem desse período, porque mais à frente, se a gente não deixar muito claro o nosso propósito, se a gente não deixar muito claro o objetivo da nossa marca empregadora e o valor que ela tem, né, nesses componentes que são fundamentais, mais do que nunca, para a vida humana, né, para a sociedade, mais à frente, quando a gente terminar tudo isso,
e retomar, né, quando a gente retomar os negócios, nós podemos ter comprometimentos com relação à marca empregadora. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, que essa relação de confiança ela precisa ser muito forte, muito bem estabelecida. Uma outra preocupação é a preservação desses times. A gente ouve assim, vai ter muitas demissões, nós vamos ter um número imenso de pessoas demitidas. Eu quero alertar que esse período é um período que a gente precisa se preocupar mais à frente. É uma visão de muito curto espaço. Nós estamos falando de 4 meses, nós estamos falando de 5 meses. Como é que eu vou retomar tudo isso na empresa numa velocidade tal para recuperar o baixo resultado que eu tive até então? Então, esse momento é um momento altamente estratégico na tomada de decisões. Por isso que eu digo que os comitês, não importa se você é pequena empresa, se você é um pequeno empresário, se você não tem condições de ter na sua empresa o número de pessoas que possam fazer isso, faça com outros parceiros, mas não tome decisões precipitadamente nesse momento. E aí, quando a gente olha, né, a questão do acolhimento social, o que é o acolhimento social? Quais são as ações que a gente está vendo que as pessoas estão fazendo? Quer ver um exemplo que eu achei super interessante de uma empresa? Ela tem a empresa distribuída pelo Brasil, né, com várias unidades no Brasil, ela tem o ticket de refeição, só que quando está em casa, alguns restaurantes, os tickets de refeição não eram aceitos porque começa delivery, né? Começa a distribuição em casa. Você pede online e vem em casa. O que a empresa fez? Rapidamente estabeleceu uma parceria com o iFood. Não querendo promover o iFood, mas só dizendo assim, olha a solução legal, porque aí o seu funcionário vai procurar alguma coisa confortável para ele e para a sua família. Então, foi uma alternativa que essa empresa teve e que eu achei super, super bacana. Uma outra questão é a pesquisa de clima. Pô, Leila, no período desse, uma pesquisa de clima, claro, eu preciso saber como é que vocês estão, né? E tem empresas já fazendo isso, já tem material sobre isso no Brasil, né? Como é que você está? Quem são as pessoas que estão na sua família com você, para que eu possa, enquanto empresa, também dar um atendimento, né? Como é que são as suas condições de trabalho, no que você precisa para ficar melhor, né, e gerar melhor resultado para você, para a sua carreira, o seu desenvolvimento. Enfim, uma pesquisa de clima e um monitoramento nesse momento também é super importante. E uma outra questão também são as plataformas, né? No que as plataformas podem nos ajudar, a tecnologia pode nos ajudar. Então eu trouxe algumas experiências que eu estou assistindo nas organizações. Primeiro, assim, as escolas de negócios disponibilizaram em vários outros institutos cursos gratuitos, né? Que é algo importante. Mas nós temos também um momento nosso, que foi antes dessa crise, que nós já estávamos trabalhando, e lá no Fórum Econômico Mundial falava da questão da educação, que é o EAD, que é a educação à distância. Então, essa educação à distância, ela pode nos ajudar agora a dar toda aquela reatualização, adequação nas carreiras que as empresas estão precisando em função de todas as mudanças que vêm ocorrendo e nos novos modelos de negócio. Então, o EAD é super importante porque ele vai dar essa dimensão da formação para esses jovens. Então, nós estamos realmente num momento importante, que é o momento da EAD. E um momento importante que eu tenho falado, e não é por causa da pandemia, é um momento importante para as universidades, para as escolas de negócios. Precisamos, nós de recursos humanos, precisamos das escolas de negócios e precisamos das universidades e das escolas para nos ajudar nesse momento de mudanças impactantes nas carreiras e nas profissões. Então, é um momento de EAD também. A outra questão que a plataforma ajuda muito tecnológica é a mentoria, que também é uma preocupação. Como é que eu trabalho melhor a mentoria na minha organização?
como é que eu desenvolvo atividades de team coaching. Já tem várias ferramentas disponíveis para isso, que é exatamente você dar um acompanhamento, né, dessa performance, um aconselhamento de desenvolvimento profissional importante, que isso deve continuar. E algo, quando a gente fala do isolamento social, são os programas motivacionais. Então, como é que eu faço, né, com que as pessoas se sintam bem, se sintam mais relaxadas com a questão do isolamento? E aí tem vários programas muito interessantes que a gente tem visto. A questão, tem uma empresa que coloca Despertando com Energia, aí começa com uma atividade laboral com os funcionários. Tem uma que tem um projeto Sextou, que é a sexta-feira, que é um happy hour com os seus funcionários. Tem uma que faz conversas empáticas, que é reunir pessoas para conversar sobre os assuntos que relaxem essas pessoas e mostrem para as pessoas assim: você é importante para a nossa empresa, você é importante estar conosco, nós estamos do seu lado. E essas plataformas também na importância do médico online, né? Como é que a assistência, e aí é uma parceria com as empresas de saúde, como é que pode se dar um atendimento especial a essas pessoas em suas casas. E quando eu falei na pesquisa de clima, essa pesquisa que eu me refiro, que uma empresa está desenvolvendo, ela está desenvolvendo em conjunto com a assistência social. Olha a importância do assistente social, com a assistência social e a comunicação. Quer dizer, como que a comunicação da empresa, nesse momento, ela é crucial nessa interação e nessa integração, né? E eu queria deixar para vocês que eu tenho aqui 3, que também é fruto desses grupos que eu participo e dessas trocas que eu tenho. Primeiro, eu falei do benchmarking, que é, para mim, o mais importante nesse momento. Mas tem 3 pesquisas que eu deixo aqui para vocês. Uma é da KPMG, saiu agora 19 de março, que fala dos impactos da economia com Covid-19, para a gente entender um pouco esse contexto. É da KPMG. A outra é da McKinsey, que saiu em março de 2020. Ela está em inglês, eu não sei se ainda tem em português, mas o título é Salvaguardando Nossas Vidas e Nossos Meios de Subsistência, o imperativo do nosso tempo. Pesquisem essa pesquisa, que também é super interessante para ter uma visão de cenário. A gente tem uma dificuldade de analisar cenários. E o Instituto FSB de Pesquisa, que é de Brasília, também lançou agora, e aí voltado para o Brasil, os brasileiros e a pandemia do coronavírus. Então, assim, é uma realidade brasileira de como a gente está. Bom, passando assim para vocês, antes da gente responder algumas perguntas, eu queria falar para vocês que nós teremos amanhã a Sandra Gioff, né, que é a diretora da BRH Brasil, e ela é nossa diretora do CONAR. Ela vai falar sobre prática de gestão de pessoas em tempos de Covid-19. É uma live super interessante, que são mais práticas, mais exemplos para vocês, né, sobre isso. E depois, no dia 27 de março, a gente vai ter uma live internacional do nosso querido Pedro Ramos, que ele é membro do nosso Conselho Estratégico, então é uma pessoa super especial, é o diretor de RH da TAP, e o Pedro vai dar essa visão muito bacana que ele tem, né, não só do RH nesse período de emergência, e ele fala sobre um RH em emergência ou um RH em convergência com sentido de urgência, ou seja, uma visão europeia, né, que ele traz, que será então no dia 27. Outro recadinho que eu queria dar, que essa nossa live, vai estar disponível tanto no Facebook quanto no LinkedIn, no YouTube da BRH Brasil. Consultem isso, vocês podem replicar esse momento. E também nós vamos poder assistir gratuitamente na BRH Digital. Entrem na BRH Digital, tem muito conteúdo lá. E ela vai ficar gratuita, né? As lives ficarão gratuitas até o dia 30 de abril. Então, esses são os direcionamentos que a gente pode assim trazer para vocês. Queria dizer que o presidente Paulo Sardinha está numa parceria ajudando a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, para dar
esse olhar de recursos humanos também nas medidas que a Confederação está preparando. Então, nós estamos realmente, a BRH, trabalhando nisso. Eu tenho uma assessoria aqui que está me passando algumas perguntas, né, para falar para vocês. Algumas coisas que aparecem, né, que não é um momento, Pedro Ramos, não é um momento de decisões individuais. Nós não temos todas as respostas. Concordo, Pedro? Não temos todas as respostas e não precisamos ter, a gente pode ir com muita calma nesse momento. A Noêmia, sem indicadores, não conseguiremos tomar as melhores decisões e priorizar isso. E são os indicadores que vão nos dar, pós-pandemia, para onde nós vamos seguir, quais serão as nossas prioridades para rapidamente a empresa recuperar os seus bons resultados de antes, né, que a gente está tendo aí agora um aprendizado. O César Souza, nosso querido César Souza, que brilhou ontem aqui também na live, o desafio será a mentoria à distância. A distância pode também ser próxima, tela a tela. Claro. Quer um exemplo disso? A inteligência artificial, ela traz emoção, não é? A gente tem visto as experiências com a inteligência artificial e, apesar de ser tecnologia, ela consegue passar também essa emoção, como eu acho que a gente está passando agora nessa troca entre nós. Estão me pedindo que eu repita, né, as pesquisas. Deixa eu repetir aqui para vocês. Eu falei da KPMG, que é de 19 de março, impactos da economia com Covid-19, esse é o nome da pesquisa da KPMG. A outra pesquisa é a McKinsey, que eu acessei em inglês, não sei se já tem traduzido, que saiu também agora em março, que ela fala salvaguardando nossas vidas e nossos meios de subsistência, o imperativo do nosso tempo. É uma análise super excelente para a gente conhecer. O Instituto FSB de pesquisa, que faz várias pesquisas no Brasil, março de 2020, saiu agora, os brasileiros e a pandemia de coronavírus, quer dizer, dando uma visão, né, dessa interferência da pandemia no nosso país. Bom, eu acho que a gente está se aproximando, né, mais perto. E eu queria agradecer, está aí a BRH Bahia, tem vários que estão presentes, o Luiz Edmundo, o César Almeida da Bahia, a Glória Meireles, o Carmen Mateus, a Socorro, a Dani, que está aqui conosco, lá de Pernambuco, a Eliane, presidente da BRH Minas Gerais. Então, muito obrigada pela presença. Eu acho que a gente precisa desses espaços, a gente precisa cada vez mais estar tratando dessas questões e aprimorando essas questões. A BRH Bahia, Paraíba, que está aqui falando, muito obrigada, a BRH Paraíba. A BRH Espírito Santo, que eu vi a presidente Kátia também na live aqui conosco. O pessoal do Maranhão, e o pessoal de Curitiba também, Santa Catarina, Ceará, olha o Ceará, a presidente Janete aqui conosco. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que a gente precisa, Daniele Quintanilha, vice-presidente também do nosso conselho, a gente precisa mesmo estar compartilhando isso. E eu queria deixar uma mensagem assim, é uma oportunidade da gente repensar, da gente inovar, criar. É uma oportunidade que a gente tem de protagonizar um momento que vai realmente ficar na história desse mundo. É um momento triste, mas também é um momento de muita reflexão. Eu, quando vim do Fórum Econômico Mundial, eu vim com a minha cabeça pensando exatamente nas questões que lá se discutiu, onde a gente tem um papel, enquanto líderes, formadores de opinião, de fazer diferente, de tentar buscar um modo melhor de vida, né? Aquela frase que a Terra é o nosso stakeholder, está aí. A gente está experimentando exatamente isso. E muito obrigada a vocês que participaram. Eu acho que essas palavras que foram colocadas aqui sobre incerteza, segurança, insegurança, né? E são palavras que realmente nós estamos todos passando por isso, uns mais, outros menos,
mas eu queria dizer que vamos fazer a diferença, a gente vai superar isso. E olha, a gente vai mostrar que a tecnologia nesse home office vai nos deixar experiências riquíssimas, tá bom? Muito obrigada e obrigada a todos pela participação. Tchau.